Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Sou Alex, o host deste programa, mas hoje sem meu fiel escudeiro Gerson Otto, mas fazendo uma viagem incrível que vou trazer para vocês um monte de informação bacana com meu amigo André Játiva da Diclatex. Fala André, como é que você tá? Tudo ótimo, Alex. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, né? Você que vai nos ouvir aí, um prazer estar aqui, e uma honra, né, usar esse teu espaço aqui para a gente bater um pouquinho de papo sobre história, sobre futuro principalmente, né, sobre tanta coisa que a gente tem para conversar. Já tem muito tempo que esse meu amigo aqui tem falado sobre a gente fazer esse momento, né, e chegou o momento, né, Alex? Chegou a hora de a gente fazer isso. E foi uma solicitação especial que eu fiz, Alex. Falei, faço esse momento, a gente vai bater um papo, vamos conversar sobre a Diclatex, mas eu faço questão que isso aconteça num local especial, né? A gente está aqui no Diclalab, um espaço que foi pensado para inovação aberta, um espaço que foi pensado justamente para ter esses momentos de troca, de conversas interessantes, enriquecedoras, né, para o nosso setor, enfim, para as organizações de maneira geral, para nossa Santa Catarina, para Joinville, né, onde a gente está aqui hoje. Enfim, prazer estar aqui contigo e vamos lá. Cara, primeiro eu quero ressaltar duas coisas. Eu sempre brinco assim, você que está em casa escutando a gente, mas às vezes as pessoas não estão em casa. Você disse bom dia, boa tarde, boa noite, porque ele também está ouvindo na hora que é melhor para que ele possa se inspirar, né? Porque o propósito desse programa, que é o Texto Inspira, é inspirar as pessoas. Eu e o Gerson sempre fazemos o trocadilho, né? Inspirar é o nosso propósito. Segundo, eu disse que era uma viagem, né? Sim, é uma viagem pelo Diclalab, porque eu achei fantástico esse teu convite. A gente tem um quadro dentro do Texto Inspira, que é o Texto Inspira in Loco, e nesse quadro a gente geralmente vai a lugares e grava por 15, 20 minutos. Mas hoje não, hoje nós vamos fazer um programa aqui e para você que vai estar assistindo no YouTube vai poder ver. A gente gravou algumas poucas imagens da fábrica, porque é uma fábrica com alguns programas sigilosos, né? Desenvolvimentos aí que vão ser lançados a mercado. Correndo, né? Ao mesmo Exatamente. tempo, né, André? Então, a gente trouxe. Mas nesse espaço onde a criação pulsa, porque geralmente aqui é onde há 4, 6, 8, 10 mãos, você com as marcas fazem a criação de novas bases. Exatamente. E depois, mais para frente, a gente vai trazer uma informação importante que você nos deu aqui sobre estar atento às principais necessidades do mercado de vocês. Mas isso daqui a pouquinho a gente Vamos chegar fala. lá. André, a gente se conhece há muitos anos. Eu costumeiramente digo que eu vejo o teu processo de sucessão um dos processos mais bem feitos. Sem dúvida nenhuma, muito pela sua própria competência e pelos conhecimentos que você veio buscar. A gente conhece o grupo Latina Diclatex, não é uma empresa só, né? São duas grandes têxteis do nosso país. Quem quiser, por favor, volte a uns programas atrás com o seu Maurício Játiva, que é o CEO da Latina. Já vou te explicar um pouquinho essa relação. Na verdade, eu estou como CEO Latina de Diclatex, mas já te falo um pouquinho dessa relação. E aí, hoje nós viemos aqui falar justamente dessa diferença que existe e por que são duas empresas, né? E eu, particularmente, já faço um elogio a você, como já fiz em outros momentos. Tenho certeza que isso aqui encaixa com uma luva em você, porque é a tua cara, é o teu DNA, estar lidando com essas marcas e com esse nível de tecnologia e inovação que você impõe aqui, né? Então já te pergunto conta um pouquinho da história, como surgiu a Diclatex, como surgiu a Diclatex na vida de vocês e também pode ir contando um pouquinho de como para vocês essa relação de sucessão e etc. Maravilha. Poxa, essa pergunta é complexa e ela requer uma resposta longa aí, né, Alex? Mas vamos lá, vamos bater um papo legal sobre isso. Em primeiro lugar, acho que para estabelecer um pouquinho as linhas de contorno, o seu Maurício fez uma conversa e um podcast especificamente sobre a marca Latina. Sim.
E para mim, né, uma das pessoas que sem dúvida mais me inspira, com quem eu tenho aprendizados e trocas super relevantes, tenho um amor aí enorme pelo meu pai, a gente tem uma excelente relação. Então recomendo fortemente que, para aprofundar na história da Latina, se volte a esse episódio. Exatamente. Estou como CEO tanto da Latina como da Diclatex, então olhando, né, para as duas marcas aí, até porque nós temos uma relação industrial importante aí que a gente vai desenvolver um pouquinho aqui ao longo da trajetória. Mas sem dúvida, seu Maurício, Dona Jaque, né, meus pais são os fundadores da Latina, né, são os nossos acionistas, nossos conselheiros, e é com quem a gente tem bastante trocas aí. E vamos lá, vamos um pouquinho aí sobre, né, esse histórico, assim. Por conta desse podcast já feito na Latina, hoje o foco é a gente falar um pouco mais da história da Diclatex. Em alguns momentos é inevitável que a gente fale da relação entre elas, né? Mas a Diclatex, ela foi fundada em 1968, né? Um alemão, né, chamado Dieter e seu filho Klaus deram origem ao Diclatex, né? É assim que surge. E desde a origem da Diclatex, né, o seu Dieter, uma figura que teve uma passagem importante, né, setando alguns dos fundamentos aí, né, que a gente vem dando continuidade e ampliando, obviamente, mas setando uma questão de excelência. Então, desde os primeiros equipamentos, né, sempre naquela época a Europa muito à frente das demais, né, possibilidades de maquinários. Era quem desenvolvia a tecnologia. Exatamente. Então, maquinários alemães, esse processo, esse cuidado com a excelência de produto vem desde a origem, né? Os processos, esse estabelecimento, e ali a Diclatex já começa esse posicionamento de excelência que faz parte da trajetória dela. A gente pode falar um pouco mais em momentos específicos para isso, né? Mas vou passar aqui um pouquinho mais rápido nessa trajetória. O seu Dieter, infelizmente, ele vem a falecer, inclusive dentro da Diclatex. Não é que ele faleceu aqui, mas os últimos anos dele, depois da descoberta de um câncer, aconteceram aqui. E ele se propôs a passar o conhecimento que a Diclatex tinha muito na figura do seu Dieter, né, para algumas pessoas, e assim uma formação de pessoas ali também tem um início, uma formação de pessoas que então, tem essa... Ele, sabendo, vamos dizer, da finitude dele, André, ele se dedicou a transmitir o legado dele. Exatamente. A construir esse legado, a construir essa excelência, a difundir esse conhecimento que exige, né, que requer uma tecnicidade muito alta. Que a Diclatex se propõe a fazer hoje, cada vez mais, é um nível diferente do que os outros fazem, né? E por isso o reconhecimento da Diclatex. Então, esse momento é um momento importante da história, um momento em que pessoas são formadas a partir desse legado, né, que vai sendo construído. Depois a Diclatex tem uma passagem aí, ela chegou a pertencer com essa questão, né, do falecimento do seu Dieter, não houve ali uma sucessão. Talvez essa tenha sido um ponto, né, de falha, né? Não houve uma sucessão dentro da família, mas houve uma venda. A Diclatex chegou a pertencer a um grupo grande, têxtil, né? E nós adquirimos a Diclatex em 2007. Desse grupo aí, no caso. Exatamente. A Latina foi fundada em 1989, né? E nós adquirimos em 2007 a Diclatex. E naquele momento, a Diclatex ela passava por problemas muito sérios, né? Muito sérios e problemas diversos. Então, problemas financeiros, problemas tributários, operacionais, problemas comerciais, uma série de situações. Porém, ela tinha uma planta que recém tinha se mudado para esse lugar, né? Essa planta foi iniciada aqui em 2003 e ela foi toda projetada para ter esse crescimento. A Latina, ela teve um crescimento muito empreendedor e aquele crescimento que foi conversado, né? Era um galpão novo e vamos para cá e vamos para lá e vai adquirindo terreno e vai fazendo. E a Diclatex ela já foi projetada nessa nova planta e isso encantou, né, a nossa família, encantou de dizer, poxa, uma planta muito bem montada, já com algumas relações comerciais relevantes, né, de grandes players internacionais.
que depois nós viemos a dar continuidade, expandir bastante esses relacionamentos e tudo isso. E esse encantamento fez com que se encarasse e falasse, olha, vamos bater no peito, vamos para frente, né? Aí a figura, né, empreendedora do seu Maurício e de toda a família, assim, muito relevante. Sabe que nessa época eu atendia a Latina, e eu lembro da época da fusão e tal, e a característica das duas empresas eram muito diferentes. Uhum. E eu me perguntava na época, e eu me lembro que, eu sei que, eu perguntei para o Maurício assim, Maurício, o que você enxerga? Ele falava, ele já enxergava naquele momento um potencial no mercado esportivo fenomenal, André. Exatamente. E vou te contar que uns anos depois, e num questionamento que eu fiz a ele, de como que estava, como não estava, ele falou assim, Alex, aqui no Brasil nós vamos ter uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Você acha que o mercado esportivo... Cara, ele me inspirou naquele momento, assim como eu espero que a gente esteja conseguindo isso. Eu até me arrepiei, cara, aqui em falar. E me lembrar o Maurício me falando isso. E saber o que era o desafio, porque eram produtos com características muito diferentes. Muito diferentes. Mercados diferentes, outros tipos de processos. E isso foi um grande desafio, né, Alex? Eu acompanhasse boa parte dessa história, muita gente no mercado acompanhou. E teve momentos em que se falou que as empresas não conseguiriam dar volta, porque realmente o tamanho do problema fez com que a Latina descapitalizasse, né, para colocar a Diclatex nos trilhos. Foram alguns anos de muito trabalho. E talvez é aí que vem um pouco desse início de sucessão, né? Eu acompanho os negócios da família desde muito, muito cedo, né? Eu me lembro muito bem, assim, já no ensino fundamental, meus amigos iam brincar e tal, e eu muitas vezes estava na empresa fazendo relatórios, fazendo um processo de trainee ainda não estruturado, mas eu sempre tive muita paixão pelos negócios, né? Eu sempre acompanhei meus pais nas trocas de turno, cumprimentar as pessoas pela mão, admirei muito o jeito deles de olhar para as pessoas, olhar para a comunidade, e sempre tive esse intuito de dizer, cara, meu objetivo é levar esse negócio para um outro patamar, né? Vou ter que parar aí um minuto. Vai lá. A gente sempre fala um ponto interessante do desinteresse dos jovens pelo têxtil. Você é um rapaz totalmente jovem e eu tenho bastante orgulho de poder conviver contigo, assim como convivo com o Maurício também um pouco. E a gente sempre diz uma coisa no programa aqui no Têxtil Inspire. Às vezes a gente chega em casa e não percebe que a gente está passando para os nossos filhos um conceito de que aquele negócio não é uma coisa gostosa, não é uma coisa boa, que não é uma coisa que pode fazer com que a vida dele tenha prazer. Olha só, você está dando testemunho reverso, justamente um bom comportamento de quem era gestor e dono dos negócios, mostrando para os filhos que é um negócio que vale a pena. Com isso, te atraiu para o negócio. Então, assim, ó, funciona, né? É bem legal deixar isso. Funciona. Eu vi, né, essa paixão, essa dedicação deles, isso foi construído, né? Nós temos uma família, graças a Deus, com um relacionamento fantástico. E sempre falamos muito de negócio, sempre tivemos essa questão do empreendedorismo muito presente. E naquele momento, Alex, assim, de bastante dificuldade, eu tinha um sonho, um segundo sonho, além de ser um grande empresário, de ser um jogador de futebol, né? E treinei em vários clubes, né? Fui atleta de base aí. A última, passei numa peneira e cheguei a jogar aí com os juniores da LDU no Equador. Meu pai é equatoriano, né? Sim, então legal. estava lá. E decidi que o meu projeto número 1 seria esse, né? De ser um grande executivo, de ser um grande empresário e me dediquei a isso. Então, realmente busquei e continuo buscando. Estou agora na segunda etapa de um curso excelente, né? Depois a gente fala um pouquinho mais de desenvolvimento, mas talvez essa questão, quando tu falas da Diclatex, encaixar bastante, eu sempre fui muito do esporte, né? Joguei vários moleque bom de bola, tenho medalha de tênis de mesa, de voleibol, de basquetebol, enfim, né, de natação. Então sempre gostei muito do esporte e sempre tive uma questão de competitividade. Sempre gostei de estar, né, acima da média, de buscar as primeiras posições naquilo que eu fazia, naquilo que eu faço. E a Diclatex, ela tem muito disso. Então, esse olhar do esporte, que não é só o produto, mas é a essência do esporte. É aquela coisa de que, cara,
ganhamos o jogo hoje, mas amanhã começa 0-0, né? Independente de ter ganho o campeonato no ano passado, esse ano é 0-0, é entregar o seu melhor de novo, é fazer tudo, né? Tudo da melhor forma para buscar conquistar novamente, é superar muito a si mesmo, tem toda essa pegada do esporte, André, que é muito forte. Eu também fiz esporte, na minha história o esporte fez muita diferença. Por coincidência, algumas das entrevistas com os empresários de sucesso que nós tivemos, alguns vieram também do esporte, porque o esporte traz alguns quesitos muito importantes, por exemplo, a questão de disciplina, a questão de resiliência, né? Resiliência, a questão de você entender que quanto mais você treina, melhor você fica, mais longe você vai. E a verdade é que hoje o negócio não é mais amador, ele é de alta performance. Exatamente. Principalmente o game, vamos botar assim, já que a gente está falando um pouco nesse sentido, o game que vocês estão... É de performance mundial, né? Exatamente. Então, o cara tem que estar atento a alguns pequenos detalhes, porque aquele pequeno detalhe vai dar o meio segundo de diferença no resultado final. E aí, na questão do esporte, um ponto super, super importante, né? A gente tem um momento para falar sobre isso aqui também, mas eu sempre gostei muito dos esportes coletivos, né? E aí a gente fala de pessoas. Então, um ponto muito importante no momento em que se adquiriu a Edclatex, né? Talvez pelo nível de maturidade em que se encontrava, né? A família proprietária, a governança que ainda, né, que ainda dava os passos iniciais naquele período em 2007 e tudo isso, a gente não estava com um time legal, né? Tinha algumas pessoas aqui que inclusive foram essas que foram elevadas a posições de maior responsabilidade, que foram super relevantes em fazer esse turnaround, né, em fazer essa virada. E talvez assim, né, quando se fala muito desse crédito do André, né, de ter vindo, de ter ajudado a conduzir, talvez a liderar esse turnaround, essa virada, eu acredito que seja isso, assim, uma família como os meus pais, que começaram da primeira máquina, né? Claro que eles tinham uma família, eles tiveram uma condição de estudo, né, de se desenvolver, mas começaram no empreendedorismo da primeira máquina, lá num rancho, né, e lá no podcast da Latina a gente fala. Assistir, cara, porque vale a pena. Exatamente. Vale muito. Para mim, o melhor podcast feito é o da Latina. É muito bom mesmo, nós tivemos um monte de visualizações. Vale a pena você... Vale a pena conhecer essa origem para entender onde isso se conecta, né? E aí conecta aqui. E a gente está com um time que não está legal, com uma situação muito complexa, um desafio assim quase que intransponível. E aí, mais uma vez, né, é o time, e quando vou falando um pouquinho, né, dessa questão do André, esses dias tive um feedback até, dizendo, poxa, o André se apaixonou pela Edclatex, de fato, eu vi aqui essa minha relação com o esporte, com a excelência, esse negócio de jogar num lugar que dê orgulho, que proporcione inovação, que proporcione melhoria contínua e tudo isso. Esse é um ponto muito importante. E as pessoas foram chave para a gente conseguir fazer essa virada e, graças a Deus, hoje posicionar, né, as duas marcas, mas sem dúvida a Edclatex é a marca de maior foco hoje, é a marca que mais cresce, é onde mais nós depositamos a nossa energia, a nossa força, porque é uma marca que está no lugar certo, né, de um novo ciclo muito importante. Vamos falar um pouco desse crescimento que aconteceu, ele aconteceu lá nos eventos esportivos que nós tivemos aqui no Brasil e na nossa região, e isso está acontecendo novamente, agora vindo com dados, vindo com uma questão medicinal, inclusive, né? Essa questão dos medicamentos, de emagrecimento, de novos estilos de vida, aumento de longevidade, tudo isso forma um contexto e um ambiente em que o esporte, né, a qualidade de vida são protagonistas, sem dúvida. Esse novo segmento que a Edclatex entra a partir do esporte, das tecnologias do esporte, da tecnicidade, do produto de referência, que é o Casualtech. Então, é uma pegada usando a plataforma esportiva de se vestir no dia a dia com todos os quesitos, né, para ser o campeão não só no seu momento do esporte, mas no seu dia a dia. Esse também é um movimento de mercado crescente. Incorporar o comportamento do esporte também no dia a dia. Exatamente. Né? E eu só vou te interromper um pouquinho, porque você já está falando um pouco até de futuro, André. E eu quero só posicionar para eles que estão assistindo um pouquinho mais de onde
tem muita gente que ainda não conhece a Diclatex. Pra gente que está nesse mundo, principalmente do vestuário esportivo, eu trabalho há muitos anos com o mercado de roupa esportiva para marcas e etc. Para nós, não saber quem é a Diclatex é um absurdo, né? Mas às vezes as pessoas ainda não conhecem. Então hoje a Diclatex está num contexto de tecidos para aplicação de esportes, mas não simplesmente aquele uso comum, até o uso de alta performance, ou seja, quem são as marcas que envolvem que mais utilizam os produtos de vocês? Porque acho que aí as pessoas vão entender, né? A conexão do que existe de inovação e tecnologia na Diclatex hoje. Perfeito. Até por sermos B2B, né, a nossa chegada aí, ela não é tão direta no consumidor final, ela é muito mais através dos nossos clientes, né? Então, boa, Alex. Diclatex... Embora eu não tenha gostado, eu vi uma camisa do Palmeiras assinada pelo Abel, que é o técnico do Palmeiras, que foi criada, foi uma junção de forças com a Diclatex e a Puma, mas solicitado por eles. Então, vocês já são conhecidos de quem usa o produto. Isso, exatamente. Fantástico, né? Muito bom. Então, a Diclatex é uma marca hoje de 48 anos, né? Cumpridos agora, em janeiro. Nós, orgulhosamente, estamos à frente aí da gestão da Diclatex há 18 anos. E eu, particularmente, como principal executivo, desde 2016. Então, apesar de estar hoje com 35 anos, eu já estou, né, praticamente 10 aí como principal executivo e passei por uma trajetória, como eu falei, desde trainee, passando pelas etapas, né, entrei num momento de muita dificuldade e isso realmente gera resiliência, trabalhei, né, tranquilamente eu diria que eu trabalhei o dobro do que uma pessoa normalmente trabalharia nas condições que tinha para fazer, porque né, tinha que cuidar da sobrevivência do negócio e isso gera uma escola que não tem preço, né? É verdade. Então a gente participou aí dessa etapa em que a Diclatex, ela mais do que triplica o seu volume de negócios, a sua operação, desde a aquisição em 2007 até agora, mesmo atravessando essas dificuldades, né, por um período importante aí, mas hoje a gente consegue trazer isso, amplia muito, né, esse leque de produtos e de clientes. Então a gente sai de uma especialidade que a Diclatex tinha lá atrás muito forte no futebol, inclusive no segmento calçadista, né? Nós saímos do calçado, nós focamos 100% em apparel, ou seja, vestuário, né? E vestuário esportivo é o nosso foco. Então hoje, né, orgulhosamente posso dizer, algumas nós temos contrato de sigilo, a gente não pode falar aqui, mas a gente trabalha com praticamente todas as principais marcas globais e as nacionais, e reconhecidos, né, graças a Deus, e um excelente trabalho de uma equipe fantástica que nós temos aqui, reconhecidos como os melhores fornecedores de tecidos esportivos, inclusive técnicos, premiados, né? Tecnológicos e sustentáveis, com premiações, com certificações no mercado, né? Então, alguns que a gente pode colocar aí, né, ainda no segmento de futebol, muito forte, nós temos os principais clubes e confederações brasileiras e latino-americanas, né? Orgulhosamente estamos fazendo a camisa do campeão mundial FIFA, que é a Argentina, né? Agora nesse ano de Copa do Mundo, inclusive, né, a nossa bola aqui da Diclatex representando esse 2026, que é um ano muito importante para nós. Então temos, né, outras marcas já mencionadas aqui com o Alex, marcas nacionais que estão fazendo um trabalho espetacular, como o Track and Field, como a Live, né, aqui do lado, fazendo esse crescimento, e nós somos aí fornecedores relevantes, né, desses players e inúmeros outros, assim, outras marcas internacionais importantes para o segmento esportivo, como uma Decathlon, que tem muita pulverização. Eu gostei da Decathlon porque aí eu ia fazer justamente essa pergunta, e não mais só no futebol. Exatamente. E uma coisa que você nos falou quando você apresentava o Diclalab, que hoje vocês procuram fazer um desenvolvimento dedicado para cada esporte, buscando especificidades e necessidades tecnológicas e técnicas para melhorar a performance do esporte, desde o amador para o profissional. Perfeitamente. E isso eu acho que é uma atenção interessante, André.
Porque muitas vezes a gente pensa, não, eu vou só fabricar um produto, né? Isso aqui eu vou fazer, vai fazer roupa, vai fazer para aquilo outro. Mas vocês não, vocês vão a fundo nessa busca tecnológica. Por isso que a inovação aqui é algo Constante. relevante e constante. Então, como que vocês encontram isso? São matérias-primas, são processos, são equipamentos? Eu gostaria de entender um pouquinho mais de todo esse universo de como desenvolver um tecido com mais tecnologia para... Boa. Legal, Alex. Então vamos lá, para a gente fechar, né, esse posicionamento de Clatex e entrar nesse teu questionamento. Mencionei algumas das marcas internacionais, outras nacionais, né, mas sim, Fila, Umbro, Under Armour, né, marcas da Centauro, e marcas como, por exemplo, a né, que é uma das principais marcas latino-americanas de triatlon, Mauro Ribeiro, Márcio Mai, La Maglia. Eu vou falhar aqui em lembrar de tantos, né, Ike Cycle, marcas de corrida super relevantes que a gente tem aí, né, nas nossas parcerias. Então, a gente tem esse olhar e os segmentos de posicionamento da Diclatex hoje, então, são sportwear, aqueles que nós falamos que é o esporte de performance. É o futebol, é o triatlon, é o ciclismo, é o running de alta performance, né, e alguns outros esportes aqui que entram essa performance esportiva. Depois nós temos o activewear, que são as roupas de academia, né, e de um esporte de menos performance, uma caminhada, né. Então, é muito forte a poliamida aí, a Diclatex também, para algumas dessas marcas, somos os únicos homologados a produzir poliamida para essas marcas, né. Então, a gente tem desenvolvido um trabalho muito forte. Quando adquirimos, a Diclatex praticamente não fazia poliamida, então esse foi um aumento de portfólio muito importante. E o terceiro segmento, que a gente chama, é o Casual Tech. É onde a gente lá atrás começa a desenvolver essa plataforma para fazer isso aqui, né? O produto desenvolvido especificamente para, né, o dia a dia. E aqui talvez seja onde é mais fácil de entender a importância da especificidade. A gente começou lá atrás e até hoje somos reconhecidos como a referência no Casual Tech e orgulhosamente, assim, cabeça a cabeça com o mundo. A gente vai para a Ásia, a gente vai para fora e esse estilo de se vestir lá fora... Eu mesmo tive a oportunidade de estar presente em um stand internacional com vocês e esse produto foi disparadamente o que mais chamou a atenção, o que mais despertou desejo. Exatamente. Porque ele traz algumas características técnicas. Você está vestindo uma malha que tem conforto, que tem alguma... liberdade de movimento, anti-odor, né? Não amassa, nem posso passar, então o Easy Care, né? Na nossa vida de executivo, tirou da mala, está pronto para o uso seguinte. Essa calça aqui, né? Ela praticamente, né, é um produto de alfaiataria e ela tem uma tecnologia aqui feita no Diclalab pela nossa equipe de inovação, que é o grafeno. Foram 2 anos de pesquisa, mais de R$2 milhões de investimento para que a gente possa aplicar grafeno em produto. Fomos a primeira do Brasil. Então é aí que as coisas vão indo para um nível mais alto. E eu diria que trabalhar cabeça a cabeça, ombro a ombro, lado a lado com esses principais players, né? Então aqui nós somos os principais fornecedores das marcas que estão se destacando no Brasil no Casual Tech, né, como a Urban, marca do grupo Aramis Inc. Bom, enfim, inúmeras, né, marcas aqui, Vila Romana, VR, Ricardo Almeida, Sérgio K, e Insider, por aí afora, Reserva. Então, trabalhando, né, com essa questão, a gente realmente tem essa confiança de, poxa, o cliente deseja colocar tecnologia, deseja colocar inovação, ele está vendo uma nova barreira e a gente consegue juntos atravessar essas barreiras e trazer isso para cá. Inclusive estou com um desafio, né? Acho que para quem está nos escutando aqui é um desafio que a gente lança. Eu estava comentando da especificidade e aqui ela é importante. Muita gente tem falado de roupa como lifewear, como athleisure, né, e etc. Tem dado muitos nomes. Mas a grande maioria ainda usa o produto que era destinado para uma moda íntima para fazer uma camisa, para fazer uma legging, para fazer uma calça. E esse produto vai revelar o mamilo, vai revelar o peito, vai revelar um caimento diferente, vai ter uma... Não é o produto feito para isso.
Então, essa especificidade, essa tecnicidade, ter uma equipe de engenharia de altíssimo nível, ter uma equipe de inovação, ter um laboratório com as certificações, né, das pessoas, dos equipamentos, permite que a gente rompa uma barreira do senso comum e leve um produto, né, de altíssima performance. E o desafio, só Alex, só para colocar o desafio pro pessoal, o que a gente vê é isso, assim, é que a gente está cabeça a cabeça, porque nós começamos, e esse é um elogio que nós recebemos muito bacana, assim, olha, pela primeira vez a gente está vendo uma empresa começar junto com a Ásia, que tem muito mais acesso às matérias-primas, aos clusters, às cadeias de suprimento, Sim. E nós começamos isso cabeça a cabeça. Então, em níveis de tecido, eu diria que a gente está muito confortável em dizer que a gente tem o que tem de melhor no mundo. Mas o nosso nível ainda de confecção no Brasil para fazer o Casualtech, para fazer a entretela, para trabalhar o botão, os aviamentos, para fazer, né, o bonding aqui, o fusionado, Sim, fusionado, toda essa questão a gente perde, e a gente está vendo hoje clientes nós dizendo, cara, eu quero ampliar a produção nacional, eu preciso, por uma questão de fluxo de caixa, por uma questão de patriotismo, por uma questão de cadeia, uma questão de responsabilidade social, mas eu estou com um produto que está começando a ficar dispar e a gente precisa de gente, né, para a gente ampliar, fazer essa cadeia e esse cluster funcionar. Isso é mais uma coisa que a gente se envolve bastante, né, com o SCMC, com o Priori, que fizemos juntos, Sim. Inclusive, iniciativa da Academia de Negócios da Fiesc, super legal para o texto, pela empregabilidade, né, pela questão social, e como que a gente faz com que esse cluster funcione cada vez melhor e a gente tenha aqui cada vez mais, né, Santa Catarina, no Brasil, um setor aí que é protagonista a nível mundial. Então tá lançado o desafio aí. André, esse teu desafio é fantástico, porque eu vou te dizer o seguinte. Eu estou no mercado esportivo 16 anos, vendendo roupas, PL, Private Label, de fitness ou de esportivo para as marcas, né? E eu vou te dizer o seguinte, a gente era basicamente imbatível no Brasil, não conseguia chegar a produto importado, no começo, claro. O chinês era muito atrás, o produto importado era muito aquém do nosso produto. Obviamente, eles deram um salto com as microfibras de poliéster e evoluíram de uma maneira muito grande. Mas ainda assim, modelagem, produto, não chegava próximo ao nosso. E depois disso vieram algumas tecnologias que conseguiram romper um pouco a barreira, que entraram no Brasil e nós estamos correndo já atrás, por exemplo, no caso do Seamless, dos produtos asiáticos. E mais recentemente, como te comentei, eu tive na ISPO, que é uma das maiores feiras do ecossistema esportivo do mundo, e lá eu tive a oportunidade de ver muitos fornecedores de produtos asiáticos acabados. Aonde a gente apanha? Não é no tecido. Aonde a gente apanha? No acabamento, no capricho. Quando eu ia te interromper lá, que você falou, deixa eu concluir o desafio, eu ia justamente dizer, a diferença desse teu tecido que você está usando é que ele aparenta ser um tecido plano. Ele não tem cara de malha. E é por isso que o Casualtech funciona super bem. Isso aí. E isso só dá para acontecer quando você tem um nível de acabamento muito bom. E essa é a diferença. E é onde a gente tem que realmente, no Brasil, investir. Eu, inclusive, estudei agora, e estou indo para a China no mês que vem, atrás de tecnologias de fusionado. Eu consegui implementar na Rosa Maria, ela tem o equipamento de fusionar e faz acabamentos fusionados. Está começando a fazer isso, mas nós precisamos dar passos muito largos. Exatamente. Porque realmente a nossa criação bate na criação chinesa, os nossos tecidos aqui no Brasil, eles estão em pé de igualdade e em alguns aspectos ainda muito melhores. O uso da poliamida dentro dos tecidos aqui é maior. O nosso mercado, diferente do mercado asiático, aceita super bem o produto que nós fazemos aqui. Quando eu digo que aceita super bem, é porque, por exemplo, durante muitos anos, as próprias marcas Nike e etc., trabalhavam com poliéster e o mercado aqui queria poliamida. Então nós somos hoje uma referência disso. Então, vou te colocar só um parênteses aqui tão relevante, né?
como nós temos esse mercado, hoje, grandes marcas essas internacionais, elas passaram a ter os seus creation centers aqui no Brasil. Esse é um exemplo claro dessa tua fala, sabe? Ou seja, eles começaram a perceber que o Brasil, ele tem um mercado, ele tem um gosto, ele tem uma circunferência, né? Ele tem um estilo de corpo, e fazer um produto, né, regional aqui, e muitas dessas marcas estão tendo grande parte do seu crescimento exatamente advindo desse local creation e dessa construção feita da região para a região. Inclusive, isso tem nos dado assim, cases super bacanas de questões que foram desenvolvidas aqui e levadas para a Europa ou levadas para a Ásia, quando na grande maioria das vezes o caminho é sempre inverso. A gente tem que copiar, né, uma modelagem aqui e isso se ressalta quando a gente fala, cara, a Diclatex tem tido um crescimento de mercado significativo. Ou seja, existe mercado, existe potencial e muitas dessas que têm esse acesso internacional de produto acabado, o que elas falam é, cara, eu preciso de T1s, ou seja, o Tier 1, né, o confeccionista na cadeia, eu preciso de capacidade ampliada e capacidade de alto nível que acompanhe isso. André, eu sei que não faz parte meio que do que a gente tinha combinado de falar, mas a gente sabe que recentemente foi aprovado o acordo União Europeia-Mercosul. Você vê como uma grande oportunidade para a confecção brasileira atingir o mercado internacional? Eu tenho uma opinião, eu acho que a gente precisa ganhar justamente nesses pontos, melhores acabamentos, um mindset um pouquinho diferente, que eu acho que eu vejo, por exemplo, na Diclatex isso, que é o comprometimento com a entrega, com o cara não pode falhar. Por exemplo, quando a gente estava conversando antes no Diclalab, você me disse, olha, para ganhar reatividade e velocidade, nós homologamos o laboratório que antes era feito em outro lugar do mundo para poder ser mais ágil e mais assertivo. Por outro lado, o teu cliente tem que confiar muito que você está avaliando apto, né? E apto para fazer. Só que ele confia e você faz. Esse é um detalhe. Então, nessa questão do mindset e dessa oportunidade, você vê chance do Brasil no mundo esportivo figurar globalmente? Alex, essa é uma questão importante, assim, né? É tudo muito novo, a gente tem que entender bem como é que vão ser, né, como é que vai ser esse desenrolar das coisas. Na questão do tecido, como eu falei, a gente tem um nível, né, de tecidos que eu diria, poxa, estamos cabeça a cabeça com o mundo em vários aspectos. Na questão da confecção, a gente tem um caminho aí em vários aspectos que a gente tem que, né, desenvolver bem e ver como é que isso vai, né? Assim, eu acredito que tá posta a oportunidade. Logicamente, a Ásia, pelas capacidades instaladas, pela estrutura colocada, por esse cluster estar muito bem desenvolvido, então desde a matéria-prima inicial, né, antes da fabricação do fio ou do químico, até o produto acabado, e muitas vezes a zona de consumo está próxima, isso faz com que a velocidade, a capacidade, os ganhos de escala sejam muito grandes. Então, obviamente que eu olho para essa oportunidade ainda com um certo, olha, é um muro muito alto, né? Agora, ele é intransponível? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente tem que seguir fazendo bem feito o nosso trabalho, né? Assim como a Ásia lá atrás comentou, há algum tempo atrás, não tinha essa credibilidade de produto de alto nível e chegou lá. E claro que isso também depende de políticas públicas, né? Depende um pouco além da empresa e da instituição privada individualmente, mas essas iniciativas são importantes, né? De novo, um SCMC, uma ABIT sendo cada vez mais relevantes, trabalhando em conjunto, fazendo o trabalho junto, né, ao poder público para nos dar condições. Acho que é isso que a gente tem que brigar. Se a gente não acordar todos os dias querendo fazer melhor, ser melhor, a gente começa a perder um pouco, né, da essência. A gente está aqui na Diclatex procurando fazer isso, e eu acho que se a gente, como têxtil nacional, fizer isso em todos as esferas aí, a gente tem tudo para avançar, enfim, novos horizontes, novas fronteiras. E eu vou até pegar um ponto que acho que faz sentido dentro das coisas que a gente tinha pensado na questão da cadeia produtiva e da velocidade, né?
aonde que você, como CEO, foca as suas preocupações com a questão de evitar a perda de tempo, a perda de eficiência, de dinheiro, dentro de uma fábrica onde você tem que estar o tempo todo testando coisas novas? Essa pergunta é complexa, né, Alex? Mas vamos tentar falar um pouquinho a sobre isso. A gente está tentando aí, trazer né? tudo que a gente pode compartilhar, né? Acho que é super válido. Eu acho muito legal isso, assim, uma vez que a empresa, né, e geralmente são instituições mesmo, ou pessoas, né, que chegam nesse nível de ser uma referência em algum aspecto, elas possam compartilhar justamente para inspirar. Então, por isso que eu acho que esse momento, esse espaço é super válido, assim, e, né, de forma alguma me colocando como dono da verdade, são alguns exemplos, né, através de aprendizado e erro, você viveu, né, o que a gente vem fazendo. Mas, assim, primeiro, né, nesse aspecto de CEO e tendo um papel duplo, porque também como sócio, né, também como membro da família, né, acionista e proprietária, nós temos feito um trabalho bastante concentrado em dar passos importantes de governança, né? Então, olhar para essa perenidade e olhar para como que essas estruturas elas vão trabalhando em complementariedade, né? Fazendo uma boa ambidestria, uma boa ponderação entre o que tem que ser feito, entre buscar eficiência, entre controlar os riscos, né? E a gente conseguir pensar essas organizações cada vez mais para a perenidade. Então, aí tem uma concentração importante do que nós temos feito nos últimos anos, né? De trabalhar bem essa governança. Depois, quando a gente vem para o papel de executivo, né, de principal executivo, é cada vez mais essa formação de um time que fale a mesma língua, de um time que tenha essa visão clara, né, do negócio, do futuro do negócio e que, à medida que vá ganhando esse espaço, tenha autonomia de execução para que a gente possa, né, ter esse crescimento. Não tem condições de a gente com 2 operações industriais, né? A família tem alguns outros negócios, então não tem como fazer isso sem um time que esteja engajado, competente, fazendo a coisa acontecer. E aí nesse aspecto, um ponto super importante aí que nós fizemos e super empolgado, inclusive amanhã, não tinha te comentado sobre isso, mas amanhã é um momento em que nós faremos a comunicação, isso é uma prática de muito tempo que nós fazemos, nós faremos a comunicação do nosso planejamento estratégico para toda a nossa liderança. Então nós vamos ter 90 pessoas, né, entre líderes, cargos aí chave, né, da organização, que de uma vez só estarão recebendo por um dia inteiro, né, todo o nosso planejamento estratégico. E você arrumou tempo para falar para eles, né? Exatamente. Não é arrumar tempo, é investir um tempo super importante em alinhar a organização. Não, eu quis dizer, perdão. Você encontrou tempo de falar com o pessoal do Texto Inspira. Esse tempo antes de um dia difícil desse, porque imagino que seja muito trabalho prévio e muita energia para se depositar naquilo que vocês vão trazer, porque dali está saindo o futuro da organização. Exatamente. Né? O futuro compartilhado, alinhado com as pessoas, é onde as pessoas estão recebendo a oportunidade de exercerem autonomia através desse conhecimento, se destacarem, serem cada vez mais protagonistas, né? Então é um momento super importante. Mas aqui nós estamos há 1 ano e meio combinando para fazer e, né, chegou o momento de fazer isso acontecer, de tirar do papel. Então, esse planejamento estratégico claro, essa visão de futuro, aonde cada um dos entes dessa governança atua de forma relevante, né, assumindo o seu papel importante. Então, tem o momento do acionista, né, lá do conselho de família, sócios, tem o momento do conselho consultivo, estabelecer as linhas de contorno, o guarda-reio dessa estratégia. Depois tem o momento em que eu, com o meu time executivo, navegamos através desse guarda-reio pré-estabelecido para a gente entender qual que é a melhor adaptação e colocação estratégica para o futuro. E a gente está aí com o ciclo agora 26-30, né? Encerramos um ciclo agora em 2025. E temos um ciclo onde exatamente a gente está num momento, cara, que tem um brilho nos olhos, assim, de pensar, sabe? Dizer, poxa, os desafios vão ficando para trás, né? E a gente vai olhando para um futuro com perspectivas super legais e temos que manter aquilo que nos trouxe até aqui, né? Em vários aspectos,
deixar algumas coisas para trás e se adaptando e melhorando e tal, mas temos um contexto aí se desenhando de uma maneira muito positiva para o posicionamento e para o trabalho duro, né, que foi construído até aqui. Você sabe, André, que nessa viagem que eu fiz lá para conhecer o quartel-general da Zara, da Inditex, uma das coisas que eu percebi é a cultura. Que uma cultura... na verdade, assim, nós tivemos um professor que nos ensinava sobre cultura empresarial, né? Que até eu já adianto que logo mais teremos uma nova gravação com ele, já está marcado. Legal. E aí, nessa viagem, assim, eu pude ver a materialização da cultura, sabe? E eu vejo que, olhando todo o histórico que você contou pra gente hoje, e todas as estratégias e os desenhos que vocês estão fazendo, essa cultura permaneceu forte, mudou, claro, com a aquisição por parte de vocês, teve uma sucessão cultural, né? Mas ela continua muito forte e dentro disso é o que eu acredito que seja algo que ajude a permear o trabalho da equipe, porque a equipe entende o que ela tem que fazer. E aí aquela mesmo ponto onde o teu cliente acredita na tua informação, você também consegue confiar na equipe. Só que isso demanda entender e dar o valor necessário para as pessoas, senão uma fábrica sem as pessoas é só um monte de equipamento, né? Alex, super legal essa tua colocação, e essa é uma das poucas falas, inclusive, que vai ser minha no dia de amanhã, né? Porque essa equipe hoje está muito preparada, né, para conduzir esse momento importante, e tem alguns momentos assim que eu faço questão de reforçar, e sempre a conversa sobre as pessoas, né, é um ponto muito importante. Então, vou te compartilhar aqui em primeira mão, isso, né, amanhã vai ser divulgado para esse nosso time. Nós realizamos com uma consultoria muito legal, e a gente respeita bastante, né, uma consultoria que tem feito aí um trabalho com grandes empresas aqui catarinenses do Brasil, com uma profissional vinculada ao IBGC, né, então um olhar de governança corporativa muito forte, e grandes famílias empresárias, grandes empresas aí têm feito esse trabalho, e nós fizemos aqui um trabalho de gestão da cultura, né, nas organizações, e a gente fez uma avaliação cultural. E muitas vezes, poxa, essa avaliação, né, vale, não vale, não é, e a gente sempre faz questão de ser uma coisa muito íntegra, né? Ela tem que ser de verdade. Então, a gente teve aí uma participação voluntária, né, de mais de 90% das nossas pessoas, tanto na pesquisa de cultura, como na pesquisa de clima, e nós tivemos aí, só para dar uma referência, no modelo de Barrett, que é um modelo aplicado em mais de 100 países, muito forte de avaliação cultural, a média de nota, né, que é colocada é uma média de 55, tá? Sobre 100, 55. E nas indústrias é uma média de 52. A nossa nota nas duas organizações foi de 87. As pessoas aplicaram a pesquisa e falaram, olha, eu nunca vi uma nota desse tamanho e com pouca entropia. E depois nós tivemos uma pesquisa de clima, né, que é GPTW, mesmos componentes aí que integram as notas e tal. E a nossa GPTW, para você ter ideia, a partir de 70, inclusive é uma coisa que a gente discute um pouco, a gente entende que deu uma banalizada em alguns aspectos, muitas empresas, mesmo aquelas que a gente muitas vezes sabe que tem um clima que não é, né, até climas mais tóxicos e tal, não são tão legais, mas acima de 70 você é GPTW. E a nossa nota foi de 89, muito superior a praticamente, né, tudo que se tem, 70, a gente estaria tranquilamente entre as melhores das melhores. E isso é algo assim, a gente, né, acho que caminhando para o final, é uma das chaves do sucesso. A gente, de novo, né, reforço, assim, a gente não está aqui para ensinar e nem para se colocar acima de ninguém. Conquistamos algumas coisas com muito trabalho, né? Somos inclusive uma família cristã,
temos essa gratidão aí a Deus por ter nos sustentado nos períodos né, estar à nossa frente aí, e as nossas pessoas que têm feito um trabalho excelente. Então acho que é muito nesse cuidado de não parecer ou não ser arrogante, né, de manter os nossos valores, mas de dizer assim, cara, aqui a gente tem uma coisa diferente, sabe? E isso não é replicável, isso não é copiável, né? Isso tem que ser de verdade. Então, acho que é um ponto de um diferencial, assim, que a gente tem muita coisa para melhorar, e isso me deixa com muita certeza, sabe, de que a gente vai trilhar um bom caminho pela frente, de que as portas vão se abrir, porque a gente tem um time muito legal, né? A gente tem muita coerência e coesão nisso, o que a gente fala né, e procura fazer tem essa coerência. E, enfim, temos um time maravilhoso aí para percorrer os próximos passos. André, o programa ele é relativamente curto, né? Então teria muita coisa que daria para a gente explorar do teu conhecimento. A gente não chegou aqui a falar da tua educação continuada, que acho que é um dos seus pilares também. A gente não aprofundou demais muitos assuntos. Mas eu queria te fazer duas perguntas meio que para a gente encerrar esse bate-papo. Lembrando, André, que a gente tem médios, pequenos e grandes empresários que nos escutam, né? Então, eu queria te perguntar qual foi um dos seus maiores desafios até hoje e o que você aprendeu com ele, e também o que você vê como uma dica de ouro que você possa dar para os nossos ouvintes, aí, algo que inspire a eles, assim. Já teve tanta inspiração aqui, né? Mas algo mais assim que você falasse assim, ó, cara, se eu tivesse que olhar, começar tudo de novo, eu olharia para isso. Legal. Então, assim, acho que a gente falou de desafio, talvez não aprofundamos tanto aqui, mas esse turnaround, sem dúvida, foi, né, o maior desafio da minha carreira, né, e desse time, né, que protagonizou essa virada do negócio. Então, e aqui talvez, né, não seja tão fácil de buscar se colocar num desafio como esse, porque o ser humano, por natureza, ele vai tentar se afastar um pouco de problemas muito grandes, né? E aqui era um problema muito grande. Então, fazer esse turnaround, Alex, eu te diria que é um diferencial. Muita gente fala assim, né, brinca, cara, a gente tem no nosso currículo lá que a gente enfrentou uma pandemia, né? Uhum. E isso, né, muitos das gerações anteriores e tal vão ter outras coisas, mas essa não. Essa é dessa geração. E foi um desafio grande, sim, né? Poxa, a gente teve que passar por coisas importantes num curto período de tempo, se adaptar muito rápido e tal. Inclusive o vidrinho que tu tirasse dali, ó, esse foi um negócio que, na época da pandemia, nós desenvolvemos um produto antiviral tanto para tecidos como um produto para ser aplicado em tecidos, para evitar contaminação cruzada. Desenvolvemos toda essa questão de inovação. Eu mesmo fiz uma especialização naquele momento muito rápida e tal. Mas o que eu quero dizer é que a pandemia ela foi tirada de letra perto do desafio de fazer o turnaround da Diclotex. E essa escola é uma escola que é gigante, sabe? Ela ensina muita coisa, ela gera transformações, carimbos, né? Que a dificuldade forjou você no fogo, então. Sem dúvida alguma, né? Então, se talvez nesse aspecto tem uma dica, não fuja do problema, da conversa difícil, de situações desafiadoras, porque elas são difíceis, né? Tem hora que é sangue, suor e lágrima, né? Em alguns momentos eu vou ser muito transparente que eu pensei em desistir, sabe? Olha, não dou conta, né? Não vou dar conta do tamanho desse desafio, esse negócio vai... Mas, sem dúvida, né, a gente sai fortalecido e a gente sai com aprendizados que nunca mais serão esquecidos. Então, acho que esse é um desafio. E dicas tem várias, né, Alex? Porra, dicas, assim, acho que uma questão da educação é muito importante. A educação foi algo que eu sempre fui muito apaixonado, assim, então eu tive, num momento da minha vida, condições de me dedicar exclusivamente à educação, fiz uma
uma faculdade de administração e negócios muito bem feita, com professores, mestres e doutores, nota 5 de 5 no MEC, integral, manhã e de tarde, e à noite eu fazia engenharia industrial, engenharia de produção. Era o melhor aluno nas duas, e não porque eu estudava, mas porque como eu tinha feito essa trajetória, conhecia dos negócios, eu sabia onde eu ia aplicar o conhecimento. Então eu estava ali estudando, essas duas graduações foram muito legais, e em todas elas eu tinha aplicação semestral já desde o primeiro semestre em empresas, e a maioria das aplicações foram feitas em negócios da família, né? Então, negócios têxteis, outros negócios, ou seja, aplicando esse conhecimento. Então, esse é um ponto. Estou concluindo aí minha terceira pós-graduação, agora estudei, né, por 2 vezes aí nos Estados Unidos, então o modelo de negócios americano é um modelo que eu tinha feito, tinha tido um contato bacana, e agora eu fiz um contato por outro lado. Eu tô concluindo é um programa de direção geral mesmo, da escola IESE, é uma escola de Barcelona originalmente, né, com campus aí em alguns lugares do mundo. Inclusive em fevereiro eu tenho a Semana Internacional em Barcelona agora dessa conclusão, e ela sempre fica entre as top 3 melhores escolas de negócio do mundo. Acho que agora o último ranking aí da Forbes ela ficou em segunda. E escola de alto nível, né? Então é isso, sabe? Tá se puxando, né? Buscando esse desenvolvimento, buscando esse conhecimento, buscando aplicar isso, né? E sair adiante. Acho que esse é um ponto. Um outro ponto super que eu deixaria assim uma conversa é que em algum momento a situação do contexto ela foi tão pesada que ela exigiu, talvez, uma forma de lidar com as coisas que ela não estava alinhada à minha essência, né? Então, talvez aquele momento de excesso de pressão, e uma dica importante é que, assim, se faça um trabalho importante de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, para que você se aproxime da sua essência, né? Eu tenho percebido isso, à medida que eu consigo ter essa relação com uma empresa como as nossas, os nossos negócios, em que aquilo que é a minha essência, esse negócio do esporte, da aventura, da inovação, sabe? Do jovial, e eu consigo viver isso no dia a dia, e isso vai se aproximando com a essência, é aí que a gente consegue tirar a melhor performance, né? Isso vale para mim como CEO ou como, né, acionista, mas vale para qualquer profissional, em qualquer lugar, em qualquer posição. Um pouquinho disso aí para compartilhar. Se o Gerson estivesse aqui, ele diria sensacional, que essa é a fala dele. Eu não posso deixar de puxar, estou com saudade dele aqui hoje. André, muito obrigado. Eu agradeço em nome de quem está nos assistindo, porque é muito legal ver um cara jovem que se desenvolveu da maneira como você desenvolveu, conquistou o que vocês estão conquistando, e também tem a disposição de já tão cedo compartilhar um pouco do que é a tua vida. E pode ter certeza que eu sou totalmente alinhado com você em relação à questão de buscar o conhecimento, e o conhecimento hoje é tão acessível. Às vezes as pessoas não podem buscar, mas eu não vou conseguir estudar lá onde ele está. Mas hoje isso aqui, traz todo o conhecimento, a inteligência artificial ajuda, então assim, cabe a gente buscar. Então acho que eu diria que até a busca do conhecimento é fundamental, foi fundamental, mas na verdade a tua disposição em buscar esse conhecimento é que fez a diferença. Então eu te agradeço, muito obrigado em nome de todo mundo que está lá. Quisesse se dirigir a eles com as suas últimas considerações. E novamente muito obrigado por receber a gente aqui na Diclatex e mostrar um pouquinho dessa história que foi fantástica. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado, né, Alex? Que bom que deu certo, estou feliz de verdade, assim, por a gente ter tido esse momento, né? Obrigado, né, para quem nos escutou até aqui, para quem nos assistiu até aqui. E acho que as palavras finais são essas, assim, de que
não estamos aqui para ensinar ninguém, a gente tem uma série de desafios, uma série, né, de melhorias a serem implementadas e a gente tem buscado trabalhar com isso com bastante disciplina, né, para buscar esse melhor lugar e superar a nós mesmos, né, e eu acho que tá um pouco aí, sabe, esse lugar, quando a gente consegue encontrar um bom balanço entre ser uma referência em algum aspecto ou em alguns aspectos da vida e ao mesmo tempo manter essa mente de, poxa, quero continuar aprendendo, quero continuar me desenvolvendo, aí está uma chave para se viver uma vida que faça sentido, que deixe um legado, e esse é um grande objetivo meu, né? Assim, para o nosso setor, a começar pela minha família, né? Minha amada família, sou um apaixonado pela minha esposa, minha filha, meu filho. Então, é isso, né? Como a gente consegue transmitir esse legado à família, às nossas pessoas, e aí vai expandindo isso, né? Nossa Santa Catarina, o nosso setor têxtil, o nosso Brasil, né? E como que a gente pode colocar o nosso tijolinho para fazer as coisas um pouco melhores aí. Então, desejo que cada um aí busque isso e tenho certeza que está dentro de cada um o potencial para colocar o seu tijolo aí por um futuro melhor aí. Obrigado, um abraço. É isso aí, galera. Te vejo em 15 dias e agora a bola tá com você. Oh!